Fala pessoal, tudo jóia? Vamos fazer uma correção de exercício aqui. A correção do exercício dessa semana já, né? Dessa unidade, na verdade. Vocês vão perceber que o Conexão Digital está organizado um pouquinho diferente. Porque como o material se repete e os materiais, eu vou adicionando então agora os materiais adicionais e qualquer outro material que eu for utilizando, eu já coloco dentro dos tópicos da própria semana, eu vou indicando para vocês até quando aquele bloco vai ser utilizado, tá joia? Então, apesar de se chamar semana 26, por exemplo, né, vai durar aí praticamente o mês todo de setembro até o começo de outubro para a gente poder trabalhar bem essa parte de ligações químicas. E na atividade anterior vocês fizeram uma retomada de alguns conceitos, né, de conceitos de distribuição eletrônica, conceitos da tabela periódica também, sobre eletronegatividade e eletropositividade. E eu sugeri para vocês que vocês fizessem a leitura sobre regra do octeto e a leitura sobre formação de ligação iônica, sobre a ligação iônica, tá? Só para a gente poder trabalhar com esse tema rapidinho, a parte de regra do octeto, ela é uma regra que nos diz simplesmente que todo átomo da tabela periódica quer ter ali os seus 8 elétrons na camada de valência, tá? No caso, por exemplo, o sódio quer ter 8 elétrons na última camada, o cloro quer ter 8 elétrons na última camada, mas para ter esses 8 elétrons é um processo que vai envolver as trocas eletrônicas. E por que a regra do octeto é válida? Por que a gente diz que ela é uma regra? Porque, na verdade, a gente percebe que a maioria dos átomos tendem a imitar os gases nobres, tá? Os gases nobres são átomos, se você olhar lá nos gases nobres, você vai ver que a distribuição eletrônica deles tem sempre 8 elétrons na camada de valência, com uma exceção só, né? Nós temos lá a exceção do hélio. O hélio tem 2 elétrons na camada de valência, então o hélio é nossa exceção a essa regra aqui. Mas essa regra do octeto ela vale para muitos átomos da tabela periódica. Eles tendem a ter aí 8 elétrons na última camada, na sua última camada lá na camada de valência. Tá joia? Basicamente é isso. A regra do octeto é ter 8 elétrons na sua última camada. Por que isso acontece? Porque ele se torna, o átomo que tem 8 elétrons na última camada, ele se torna estável como se ele fosse um gás nobre. E esse é o sonho aí de todo átomo tem esse desejo acima de tudo, tá? Na ligação iônica, nós vamos trabalhar com algo bastante comum na química, tá? Uma ligação que acontece em vários casos. E como que nós identificamos a ligação iônica? A ligação iônica, ela é uma ligação relacionada a interações entre íons. Eu tenho íons atômicos, íon sempre um íon positivo, sempre um íon negativo, e esses íons positivo com negativo, eles se atraem eletrostaticamente e acabam se juntando para fazer uma ligação química. Isso é ligação iônica, pessoal. Geralmente, a ligação iônica acontece entre um metal e um ametal. Ah, professor, mas eu não sei o que é um metal e um ametal. Se você imaginar uma tabela periódica, aqui nesse desenho bem rústico que eu vou fazer aqui para vocês, ficou ótimo. Se você imaginar aqui uma tabela periódica, você vai ver o seguinte, ó, toda essa parte que eu estou grifando em azul é o que a gente chama de metais. Todos esses caras são metálicos. Então, todos esses caras que eu fiz aqui, que estão nessa região em azul, com exceção, tá, do hidrogênio, são metais. Então, todos esses caras têm uma tendência a adquirir carga positiva. Todos os caras que eu estou fazendo aqui em roxo, ó, inclusive os gases nobres, são átomos que a gente chama de ametais. Então, esses ametais têm tendência a formar cargas negativas. Por isso, geralmente a ligação iônica vai acontecer entre esses caras, o metal que forma a carga positiva e o ametal que forma a carga negativa.
Como que vocês vão descobrir essas cargas? Também não é muito difícil de descobrir. O nosso foco aqui hoje vai ser esses grupos aqui, ó. O grupo 1, o grupo 2, o grupo 13, 14, 15, 16 e 17. Por que esses grupos são os focos? Porque esses grupos aqui têm algumas cargas que a gente vai chamar, que nós vamos chamar aqui na aula, de cargas padrão, de cargas mais comuns. Todos esses elementos aqui que eu selecionei para vocês são os chamados elementos representativos. Não vai dar para escrever aqui não, gente. Tipos. Ficou bem zoado, mas é representativos o nome disso aqui. Todos os átomos do grupo 1 têm carga mais 1. Do grupo 2, carga mais 2. Do grupo 13, carga mais 3. Do grupo 14, aí a carga dele, na verdade, a gente não vai definir, porque pode ser mais 4 ou menos 4. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Grupo 15, carga menos 3. 16, carga menos 2. E 17, carga menos 1. Então, esses grupos sempre têm essas cargas. E aí fica fácil, se você lembrar dessas cargas aqui, você prevê a carga de um elemento químico. Deixa eu tirar aqui o meu rosto da frente do desenho, gente. Desculpa, eu tinha feito aqui um desenho que cobri meu rosto aqui nele. Beleza. E aí o que acontece, pessoal? Na ligação iônica, essas cargas são importantes para definir a fórmula daquele composto. Então, por exemplo, quando você liga um metal da família 2, vamos pegar lá o magnésio, com um ametal da família 17, vamos pegar ali o cloro. O magnésio, que é da família 2, tem uma carga mais 2. E o cloro, que é da família 17, tem uma carga menos 1. E aí nós fazemos uma regra para determinar as fórmulas químicas que alguns materiais chamam de regra do escorregador. Eu prefiro o termo cruzamento de cargas, tá? É um termo que eu acho um pouco mais técnico, não fica regra do escorregador, eu acho muito pimpão o nome. Olha só, na regra do cruzamento de cargas, o que a gente vai fazer? Ó? A carga mais 2 do magnésio vai descer para cá e a carga menos 1 do cloro desce aqui para o magnésio. A fórmula química desse composto é MgCl2. Ah, professor, por que isso acontece? Eu vou fazer mais um slide para explicar para vocês certinho qual que é o conceito dessa regra.